Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu estou aqui na companhia dele, Paulo Renato, seja bem-vindo. Deus nos abençoe. E ela, Maria de Fátima Miranda. Cadê ela, ô Paulo Renato? Ô Paulo Renato, eu tô olhando pra cadeira vazia aqui. Não sei se ela tá invisível, se ela foi... Ainda tem outra hipótese, né? Que já foi levantada a hipótese da abdução alienígena, do arrebatamento, mas também tem a da desmaterialização. É possível isso também, não é? É possível que ela esteja cedendo energia para algum grande mentor espiritual, está se materializando, ela acabou ficando invisível. Fica invisível, não é isso? O Alexandre Aksakov chegou a pesquisar isso. É, isso mesmo. Aquele livro da Esperance, ela também fala sobre isso, que em alguns momentos dos fenômenos que ela participava, ela ficava invisível. Então, ao menos as partes de baixo do corpo pernas, ficava invisível. Às vezes pode ficar completamente, né? Então a Miranda poderia estar sentada ali e nós não estaríamos vendo a Miranda. E ela, naturalmente, ia pensar que estava sendo visível, que acontecia com a Desperance. Ela não sabia que estava invisível. Qual é esse livro? É um caso de desmaterialização? Não, eu não lembro o nome do livro. Daqui a pouco eu lembro. Mas é o caso, ela conta a história dela mesma. Interessantíssimo isso. É muito interessante, porque ela diz que, para ela estava plenamente visível. Ela diz que só percebeu que estava invisível quando um dos experimentadores, que percebeu que a roupa dela havia repousado na cadeira, como se tivesse só a roupa, e passou a mão na perna dela. Para ver o que estava acontecendo. Aí que ela percebeu que ela estava invisível aos olhos dele. É interessante. Então temos aí essas três hipóteses. Por enquanto, Maria de Fátima Miranda permanece invisível. Vamos aguardar se ao longo do programa ela pode se materializar novamente. Vamos nós então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Primeira parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 4. Estamos no item 43, que é o sistema do reflexo. Sistema esse que tinha como hipótese explicar os fenômenos que aconteciam ali das mesas girantes e outros, movimentos físicos, como que produzidos pela força mental dos assistentes, daqueles que estavam ali. O magnetismo de cada um produzindo o fenômeno. Mas Kardec deixa claro que isso seria muito complicado, porque muitas vezes o fenômeno não obedecia ao pensamento daqueles que estavam ali. E ele até diz, se nós pensássemos branco, vinha preto. E o Paulo Renato se lembrava também no programa anterior da questão dos pensamentos heterogêneos. Muitas pessoas reunidas, cada um com uma expectativa, com um pensamento. Como é que isso iria produzir um fenômeno? Não teria como, não é, Paulo Renato? Justamente. Nós lembrávamos justamente isso. Quanto mais heterogêneo é o grupo, mais difícil se produzir um fenômeno que seja o reflexo nessa explicação que tentaram dar, que produzir um fenômeno que seja o reflexo do pensamento de uma pessoa, a não ser que todas as pessoas ali presentes tivessem exatamente pensando a mesma coisa, tivessem combinado. E mesmo dentro dessa combinação, nós vemos que há variação na capacidade de construção, na capacidade mental, porque podemos sugerir a um grupo, por exemplo, hipotético de 10 pessoas que pensem, por exemplo, numa maçã, numa fruta, né? E nós vamos, se pudermos olhar as construções mentais de cada um, nós vamos verificar que cada um construiu idealizou uma maçã diferente. Então nós vemos que esse sistema, embora
possa ser até o momento mais lúcido, apresentado como sistemas que visavam questionar a realidade espiritual nos fenômenos, embora ele possa ser o mais lúcido, repetimos, ele não se sustenta por si mesmo diante dos fatos. Poderia se sustentar se fosse uma questão tão somente acadêmica, né? Uma questão de, digamos, não laboratorial, uma questão de academia mesmo, né? Uma questão que se fizesse discussão filosófica. Numa questão pura e simplesmente filosófica, ele poderia até, diante de determinados grupos, prevalecer. Mas nós estamos falando da doutrina espírita, que é um campo de experimentação viva, né? As pessoas, Kardec era um pesquisador de campo, não era um pesquisador de escrivania, de escritório. Então, quando se levou aquela teoria, quando se comparou aquela teoria levantada sobre esses reflexos com a prática, Allan Kardec naturalmente diluiu aquela ideia do reflexo, como se fala, do sistema reflexo, porque ele mostrou muito bem que a prática confirmava em contrário. Então, repetimos, quando as questões se dão tão somente dentro dos escritórios, dentro das academias, é muito fácil aceitar uma ideia que nos pareça mais lógica. Mas é preciso fazer experimentação para saber se ela se ajusta. Eu lembro, eu fiz um curso de desenho mecânico, técnico mecânico, e muitas vezes a peça que se desenhava no papel, com toda a matemática lá dando a possibilidade de execução da peça, quando era levada para o torneiro mecânico fazer, ele falava, impossível, não dá para fazer. Aí, às vezes, o responsável falava, mas dá, porque está aqui na matemática e tal. Ele falou, então é melhor o senhor fazer, porque no torno ela não sai. Então, tem essas questões. Às vezes a ideia é muito boa nas academias, nos escritórios, nas pranchetas, mas na vivência em si ela não se ajusta. É isso que Kardec mostra. O sistema merece consideração, mereceu a consideração de Allan Kardec, mas a prática demonstrou que ele não explicava todos os fatos. E o que vemos agora aqui à minha direita é um reflexo dentro desse sistema, né, de reflexo, né? É um reflexo de Maria de Fátima Miranda que voltou a se materializar? Como é que se... É possível que ela tenha adquirido as energias que emprestou para uma materialização, porque os espíritos fazem isso, tomam energia e depois devolvem para reconstituir a parte visível do corpo. Haviam 3 hipóteses para o seu sumiço. Uma, claro, sempre a abdução alienígena. A segunda, o arrebatamento espiritual. E a terceira surgiu hoje, que foi uma possível desmaterialização. Ele citou até o caso da Desperrance, né? Não é isso? Que ela desapareceu, ela estava na cadeira, mas não era vista. Mas tudo é maia. Que é isso? Maia é ilusão em sânscrito. Tá bom, então. Bem, seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Sim. Materializada novamente, né? Nós estamos aqui, você que chegou agora, Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, item 43, Sistema de Reflexo, e hoje dando aí a continuidade, o Paulo Renato já fez uma introdução. Vamos aí ler o parágrafo. Tem o primeiro parágrafo, nós já lemos, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Então, Allan Kardec continua dizendo o seguinte sobre esse sistema. Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas... que prova isso, senão que estes podem pensar com a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando, no curso de uma conversação, o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, direis por isso que de vós mesmos vem o seu pensamento? Bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados,
para que positivado fique não ser absoluta esta teoria. Como explicar, pela reflexão dos pensamentos, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados. As respostas dadas a perguntas mentais ou em língua que o médium desconhece. E 1000 outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Então, mais uma vez aí, Maria de Fátima Miranda, Allan Kardec traz uma questão importantíssima para quem quer avaliar qualquer fato, observá-lo. Então, a teoria do reflexo, né, esse sistema não se sustenta por quê? Porque diversas outras situações ocorrem que contradizem esta teoria. E Kardec traz aqui uma série delas, algumas bastante interessantes, como médiuns que obtêm respostas de alto alcance filosófico, mesmo estes sendo iletrados, né? Também a questão de fatos que o próprio médium desconhece, que mostra claramente a independência da inteligência que se manifesta, isto é, dos espíritos. Sim, é o que ocorreu com Allan Kardec quando ele foi observar os fenômenos, que até então era mais um momento de lazer, né, dentro daquela sociedade. E aí Kardec, ao fazer parte, quando foi convidado, ele chegou observando tudo, mas ele buscando perguntas para questões científicas, que as pessoas que estavam ali não sabiam nem que ele estava pensando e indagando pelo pensamento, né? E as respostas se fizeram de forma efetiva. Então, ali ficou provado para ele que eram fenômenos autênticos. Inclusive, a senhora relembrando que as médios, inicialmente, que Kardec se utilizou, tinha mais ou menos a faixa etária de 14 a 17 anos. Eram pré-adolescentes. Não tinham a cultura suficiente para dar respostas de alto nível, como consta no próprio Livro dos Espíritos. Então, tem respostas ali que são de grande profundidade filosófica e científica para a época, né? Inclusive de saber científico ainda desconhecido à época. Isso mesmo. Nós podemos ver ali no próprio Livro dos Médiuns algumas antecipações científicas, Livro dos Espíritos. E nós vemos também, quando estávamos lendo aqui, a gente sempre lembra do Chico Xavier, né? Aqueles livros... Quando se fala em médium, não tem como não lembrar do Chico. E esses saberes, né, essa alta relevância filosófica, científica, moral, no campo da poesia, da prosa, né? É uma variedade muito grande de conhecimento ali manifestado, sem que o Chico, na presente encarnação, pudesse ter acesso a tão variada cultura, né? Variada e profunda cultura. Então, alguns tentaram explicar, dizer que o Chico tirava aquilo tudo da cabeça dele mesmo, que ele era um autodidata, mas o Chico explicou sempre que possível que ele não teve tempo de fazer leituras, porque a vida dele sempre foi muito sobrecarregada no que diz respeito, ao menos inicialmente, ao cuidado da família. Ele tinha, me parece, 11 irmãos, né? Ele precisava trabalhar para ajudar a mantê-los. Então, o Chico, nesse sentido, não era o autodidata, uma pessoa que vivesse debruçada nos livros dia e noite, né, para adquirir tão vasta gama de conhecimentos, além do que ele teria que ter uma memória fotográfica para ler tantos livros, né, e guardar os ensinos de todos. Mas o Chico sempre explicava isso, que ele não tinha condições, e que os livros não pertenciam a ele, realmente passavam por ele, mas não pertenciam a ele. E que se ele tinha alguma cultura, ele adquiriu da leitura dos próprios livros, dos livros que pertenciam aos espíritos, né? É interessante que ele, nessa encarnação, podemos dizer que ele aperfeiçoou ou desenvolveu uma cultura graças aos mensageiros espirituais, os reais autores dos livros, né? Então, querer também explicar os livros que passaram pelo Chico como que se fosse um autodidatismo, né?
também é fazer uma avaliação precipitada, tirar uma conclusão precipitada. Né? E que se a pessoa se detivesse a analisar, a pesquisar o fenômeno, entre aspas, aí, Chico Xavier, ela verificaria no próprio local de pesquisa, que era a vida do Chico, verificaria que a única resposta mais lógica para aquele fenômeno todo da recepção dos livros, por exemplo, porque tinham as mensagens particulares, a única resposta era realmente uma interferência espiritual, né, de almas que viveram na Terra ou fora da Terra, mas que estava naquele momento ali passando aquelas informações, que não era o reflexo das pessoas encarnadas. Umas 2 ou 3 semanas atrás, eu vi uma entrevista, não sei de quando é aquela entrevista, de uma determinada pessoa, de um segmento religioso, cristão religioso, tentando explicar as mensagens do Chico Xavier. Então ela dizia que aquelas mensagens todas eram do diabo, né, que acompanhava a pessoa. Aí o questionador, né, a repórter falou, mas são muitos detalhes, né, que transcreveu ali da mensagem. Aí a pessoa falou assim, não, mas o diabo às vezes acompanha a pessoa por 1000 anos e conhece toda a família, toda a dinâmica da família, os antepassados, então ele passa aquilo tudo ali. E a pessoa acredita que seja os seus mortos que voltaram para se comunicar. Quer dizer, são explicações simplistas, né, e baseadas em algum preconceito, mas realmente sem fundamento lógico nenhum. Sem fundamento lógico nenhum, nem na questão da pesquisa em si, da verificação da verdade, nem tampouco diz respeito à própria compreensão da bondade de Deus. Porque Deus estaria permitindo que o diabo ficasse 1000 anos com uma pessoa que tem 50, 60 anos de vida, né, biológica. E acompanhando toda uma geração daquela família. Né, e onde estariam os anjos de guarda, etc. Quer dizer, são explicações que não explicam. Ou pode explicar, mas não justificar. Porque explicar sempre explica ao raciocínio daquele que construiu o sistema, né? Mas a verdade às vezes passa longe. Então vamos dando continuidade aqui, ainda temos um tempinho. Ainda no capítulo 4, item 43, e agora deixa eu ver aqui, contar os parágrafos para ajudar vocês. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º parágrafo. Provada como está moralmente pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médium e da dos assistentes, provada também o está materialmente pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis, nem pena, sem contato e malgrado todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada. Não consente se veja nele um reflexo do pensamento, no caso dos assistentes. E ele encerra esse item 43 dizendo o seguinte: em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Quando numa reunião de pessoas honestas surge, de forma inopinada, uma dessas comunicações de revoltante grosseria, fora desatencioso para com os assistentes pretender-se que ela haja provindo de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Então encerramos aí o item 43 e Kardec deixa claro mais uma vez, né, que este sistema do reflexo não dá conta de tudo. E diz Miranda que o fenômeno da escrita direta, e os nossos ouvintes internautas devem estar se perguntando, mas afinal de contas, que fenômeno é esse da escrita direta que jogaria por terra completamente essa teoria, esse sistema do reflexo?
o fenômeno da escrita direta, a contribuição do médium existe, porque os espíritos não têm como se manifestar aqui no mundo físico sem esse fluido que o médium oferece. Mas é sem o contato direto do médium. Eu lembro sempre de uma reportagem que há muito tempo, ele já desencarnou faz bastante tempo também, o Pavarotti dando uma entrevista e falando de uma amiga que havia convidá-lo para conhecer uma médium lá na Itália. E ele foi e tal, e conversaram, e a médium pegou uma página branca, pediu a ele que marcasse a página com a característica que ele identificasse, não é? Ali na hora, na frente dela, abriu uma gaveta única, num móvel pequeno, colocou tirou a gaveta, ele viu que estava tudo limpinho, colocou aquela página ali dentro, com a rubrica dele e um outro sinalzinho. E enquanto eles conversavam ali na sala, diante do móvel, no final da conversa, ela abriu a gaveta e retirou uma página com uma mensagem escrita para ele, que era um fenômeno de escrita direta, não é? Lembramos também do Frei Luiz, que é o Centro Espírita na Boiúna. Hoje eu não sei se ainda acontece. Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. Na Boiúna. Mas no Frei Luiz aconteciam muitos fenômenos de efeito físico. E eu lembro da voz direta, que é uma trombeta. Isso. Que o espírito Frei Luiz falava para aquela equipe que o Rocha Lima coordenava. Isso, exatamente. Paulo Renato? Só lembrando aqui do festim de Baltazar. Sim. Ou Belsazar, como queira. Que apareceram lá os dedos escrevendo na parede, né? Todos viram, segundo o próprio relato bíblico, todos viram aquele dedo lá materializado escrevendo repreensões contra a atitude do filho de Nabucodonosor, né? É interessante, então, essa questão, porque está, inclusive, com registros bíblicos. Aqueles que negam porque as explicações veio pelo meio espírita, acabam, sem o perceberem, negando, por consequência, negando os fenômenos que afirmam nos seus cultos, os fenômenos lá registrados no chamado Antigo Testamento. As tábuas da lei com Moisés, escrita direta. Escrita direta na pedra, né? Na pedra, porque não foi Moisés que talhou aquilo ali. Exatamente. Bem, um fenômeno extraordinário, extremamente raro, né, escrita direta, mas que Allan Kardec aqui coloca como uma prova incontestável em relação a esse sistema do reflexo. Interessante mesmo, é um espírito operar uma cirurgia no corpo físico de alguém que não sabe nem que foi cirurgiado e um dia vai ao médico e encontra nos exames marcas de cirurgia no pulmão, no ovário, e nunca se submeteu. Não deixa de ser algo que foi independente de uma instrumentação física. Isso mesmo. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa e pela primeira vez, Paulo Renato, depois de muito tempo, com a presença ilustre e materializada de Maria de Fátima Miranda. Eu vou deixar ela falar a famosa frase, primeiro você, Paulo Renato. Ele não consegue. Deus nos abençoe. A frase fica com ela. E aí, Miranda? Que Jesus nos conduza, muita paz. Muita paz. Essa frase já tem gente botando no carro o adesivo. Jesus nos conduza, muita paz. Muita paz a todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para comentarmos, analisarmos a Revista Espírita Números Pares, 1858 a 1868.
eu, Amaury Santos Neto e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui, né? Acabamos interrompendo o estudo com o que Kardec estava fazendo com o Dr. Xavier. Isso. E o Dr. Xavier é uma pessoa já do Ocidente. Ele já tinha feito magnetismo quando estava na Terra e leu o livro dos Espíritos e queria entrar em contato com Kardec, mas não houve tempo suficiente porque ele adquiriu uma doença que foi se agravando e ele desencarnou. E a família dele solicitou que ele fosse evocado alguns meses depois que ele desencarnou. E assim Kardec fez e eliminou do livro tudo aquilo que era particular dele com a família e colocou as impressões que ele tinha no mundo espiritual depois dele ter feito várias coisas aqui, inclusive escrito um livro. Uhum. Então Kardec continua a entrevista dele com o Dr. Xavier e nós vimos anteriormente que ele tinha perguntado a ele: sois feliz ou infeliz? Aí ele respondeu: espero e sofro. Aí Kardec entendeu o que seria sofro, mas o que seria espero? Aí perguntou: que esperais? Aí ele coloca novas provas. Então ele estava desencarnado há poucos meses e já estava esperando novas provas, né? Então Kardec indaga: qual é a causa dos vossos sofrimentos? Então agora que ele já sabia que o esperar era esperar outra encarnação, era esperar por novas provas, pergunta qual é a causa do sofrimento. Aí ele dá uma resposta que Kardec não entendeu a muita razão. Que ele fala assim, ele responde: o mal que fiz. Mas não tinha no histórico dele que ele houvesse praticado mal, né? Quer dizer, ele não era lá tipo aquele que nós estudamos anteriormente, o Lemer, né? Que tinha assassinado, esse tipo de coisa. Aí Kardec fala assim: entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Né? Então Kardec, tentando dar uma animada nele, né? Partiu do pressuposto que se ele fez o mal, ele não teve intenção de fazer o mal. Aí ele responde assim: conheceis bem o coração do homem, né? É como se dissesse: se eu estou dizendo que fiz é porque fiz, né? Eu posso não ter deixado ninguém ver, mas que eu fiz é fiz. Eu acredito, Astênio, que essa forma dele falar é aquilo que a gente vê hoje, né? A capa social que todos nós temos, né? E aquilo que está dentro de nós. Ele falou coração, diria o pensamento, né? Né? Na capa social ele era um homem bom. Sim. Mas interiormente, né, o pensamento dele, os momentos que ele viveu não eram tão agradáveis assim, né? E aí vem a prática do mal que ele está falando. Eventualmente, né, você pratica um ato de desonestidade. Sim. Ato de desonestidade não é praticado por homem bom. E às vezes ninguém toma conhecimento de que você foi desonesto, mas a sua consciência te acusa. Exatamente. Até porque nós estamos livres do corpo, né? Isso. E aquilo aflora. É verdade. Bom, aí Kardec indaga assim, o seguinte: sois errante ou encarnado? E aí vale uma observação aqui, né, que parece não fazer muito sentido essa pergunta feita por Kardec, já que nós estamos analisando a Revista Espírita, né, quando Kardec fala sois errante, ele está indagando se você está desencarnado, né? Então o errante é o espírito desencarnado que ainda está sujeito a uma nova encarnação, né? Sim. Então Kardec é como se ele perguntasse: estás desencarnado ou encarnado? E aí, quando eu digo que não fazia sentido, essa pergunta, pelo menos em princípio, não fazia sentido, porque logo no início Kardec informou que ele estava desencarnado há alguns meses. Então, se ele estava encarnado há alguns meses, seria muito difícil, se ele estava desencarnado há alguns meses, seria muito difícil ele já ter reencarnado. Exatamente. Né? Mas, obviamente, que alguns meses pode ser de 2 meses a 11 meses. Né? Senão a partir daí já falaria um ano. Mas, por exemplo, se ele já tivesse desencarnado há 11 meses, já teria a chance dele estar encarnado, porque uma gestação dura no máximo 9 meses, né? Com 5 meses já dá para nascer. Então, eu digo assim, não faz muito sentido, uma vez que a probabilidade muito maior de quem desencarnou há poucos meses é que não tivesse encarnado ainda, mas não é totalmente impossível, dependendo do número de meses que tenha desencarnado, né? Então ele responde errante.
Então ele estava ainda na qualidade de espírito desencarnado, mas ainda sujeito à nova encarnação, né? E aí Kardec indaga: quando entre nós, qual a vossa opinião sobre a divindade? Então Kardec, que não o conheceu pessoalmente, está querendo saber qual era a sua relação com Deus, né? Aí ele responde: não acreditava nele. Ou seja, Xavier era materialista. Né? Então já começa a entender mais ou menos. Os médicos naquela época, ou homens de ciência, eles eram materialistas. Isso, né? Então, de repente, o próprio fato de ele perceber que ele se dava ao direito de não acreditar em Deus, agora ele já interpretava como sendo um mal que ele praticou, né? Exatamente. Um mal que ele fez. Então, não acreditava nela, na divindade. Ele responde: e agora? Acreditas agora, né? Aí ele fala assim: não creio bastante. Interessante. Mas acho muito interessante, sabe? Porque ele está sendo muito sincero, sabe? Ele fala assim: mesmo agora, embora eu creia mais na divindade agora do que eu acreditava, já tenho dúvidas. Não está muito clara a ideia para mim ainda, né? Totalmente natural, né? Aí ele fala assim, o Kardec fala: tinhais desejo de entrar em contato comigo, lembrai-vos? Né? Então, porque Kardec recebeu essa informação dos familiares que ele, antes de desencarnar, queria contato com Kardec. Ele responde: sim. Vedes a mim e me reconheceis como a pessoa com quem querias entrar em relação? Ele responde: sim. Então, você vê que ele não era de muitas palavras também, não. Né? Como um que o pai, né? Lembra? Eu me lembro. Que era tudo frase curtinha. O pai era todo... Então, assim, que impressão vos deixou o Livro dos Espíritos? Aí ele respondeu também com uma palavra só: transformou-me. Uma palavra só, mas forte. Quer dizer muita coisa, né? De profundidade. Não foi mexeu comigo, foi transformou-me. É verdade. Até porque quando Kardec perguntou aos espíritos, né, Kardec tratou da questão do verdadeiro espírita, né, ele disse que o verdadeiro espírita seria aquele que se esforçasse, né, para domar as suas más inclinações, né? Então ele disse assim: não foi transformou-me, não. A resposta é parecida, né, mas eu li transformou-me e não foi. Ele colocou transtornou-me. Então, quer dizer, com a leitura do Livro dos Espíritos, para ele que era materialista, né, aquelas ideias geraram uma revolução, né? Aí faz mais sentido, né? Um materialista... Por isso que ele falou também, né, Astênio, com relação a, assim, eu fiz coisas que, né, negativas. Aí dá para entender. Porque quando ele leu que você não é só a matéria, e ele acreditava, morreu, acabou, aí transtornou. Mexeu com a cabeça dele, né? Mas devia mexer com a nossa também, né? Quer dizer, porque aí ele passa a levar mais a sério, porque mexe com a pessoa. Né? Porque se a gente fica só lendo superficialmente... né? E não pratica também. Porque se isso não mexe com você, você acaba não praticando. Exatamente. Né? Aí o Kardec pergunta: que pensais dele agora? Que pensais do Livro dos Espíritos agora? Aí ele respondeu: é uma grande obra. Né? Então, obviamente que o fato dele ter reconhecido que o Livro dos Espíritos era uma grande obra mostrava também que ele não era um espírito pequeno, né? Porque os pequenos não reconhecem. Jamais ia reconhecer a minha obra que é boa. Isso, Então o Kardec volta a perguntar: que pensais do futuro da doutrina espírita? Kardec faz essa pergunta, né, quer dizer, sabendo que ele tinha desencarnado há poucos meses, né? Então por isso que eu falei assim: sempre que Kardec disser há quanto tempo desencarnou, é importante a gente levar isso em conta, né, para ver até que ponto a gente leva em consideração a resposta do espírito. Exatamente. Né? Então o que pensais do futuro da doutrina espírita? Ele respondeu: é grande, mas certos discípulos a prejudicam. Então, São Luís não falaria isso, mas ele falou, né? Ele foi claro que dentro do meio, né? Sim. E infelizmente, né? Assim, a gente tem que mas dizer é a mesma coisa hoje. Então, lá no século XIX ele falou uma coisa que é atual. Sim. Né? O que prejudica muito a nossa filosofia, a nossa ação, é que temos pessoas dentro dos grupos espíritas que destoam, né? A gente tem gente aqui, em pleno século XXI, que fala mal
daqueles que foram grandes na mediunidade, né? Contestam Divaldo, contestam Chico, né? Que foi a maior antena parabólica. Não conseguem fazer nada melhor, mas... Não, né, mas criticar é uma beleza. Talvez até por isso, né? Porque não consegue fazer nada melhor, então critica, né? É verdade. Bom, então o Kardec deu importância a essa resposta dele. Tanto é que ele fez uma outra pergunta em cima da própria matéria, do próprio conteúdo, né? Então Kardec tinha perguntado: o que pensais do futuro da doutrina espírita? Ele falou: é grande, mas certos discípulos a prejudicam. E aí Kardec perguntou: quais são os que a prejudicam? Né? Olha. Aí ele fala assim: os que atacam o que existe. Não é a mesma coisa hoje? Não é, né? Verdade? Mesma coisa. Os que atacam o que existe. Aí ele coloca 2 pontos. Ele fala assim: as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Então diz: aqueles que ridicularizam a fé são os que prejudicam a doutrina espírita. Ele era um deles, né? Isso, exatamente, esses metidos intelectuais, né? Sim. Porque fizeram um mestrado, não sei o quê, né? Então agora... nada disso serve, porque na realidade não existe. Né? Aí Então... passa por outro lado. O Divaldo uma vez falando isso, ele falou assim: não vamos nos preocupar se ele acredita ou não acredita. Ele vai morrer e vai ver que existe. É verdade. Espera que como diz o Emmanuel, a morte é a grande colecionadora das verdades. É verdade. Então espera para ver. Se não desencarnar igual a rainha do Aúde, né? Isso aí. Então vamos lá. Como médico, e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podeis responder às seguintes perguntas. Então foi uma afirmativa do Kardec, e assim, já que fostes médicos, então deves compreender melhor as perguntas que eu vou fazer, né? Então ele fala assim: pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Né? Então é interessante que o Kardec não faria essa pergunta a uma pessoa que não tivesse o preparo científico do Dr. Xavier. Né? Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Que pena que ele só respondeu sim. Uma preguiça de falar. Porque hoje a ciência, né? Eu quando trabalhei quando eu fiz biologia, quando eu trabalhei em biologia, né, eu participava de autópsia. Então aí você vê, a resposta dele foi curta, mas a ciência hoje prova. Por exemplo, quando você faz a autópsia e você abre uma pessoa que teve uma morte, no caso aí era dentro do INCA, né, teve um câncer e desencarnou, e você abre o indivíduo, né? Quando você toca, por exemplo, no intestino, o intestino mexe. Porque a morte física, que é aquela massa celular, vai morrendo lentamente. Sim. O que parou foi o cérebro, que já desligou. Sim. E aí entra outras coisas aí na área espiritual. Mas o corpo em si mesmo, ele vai se deteriorando aos poucos. Então você toca no intestino, ele mexe, continua mexendo, porque ainda há vida, as células ainda têm oxigênio. Sim. Então essa resposta dele, curta naquela época, né? Inclusive, essa semana a imprensa divulgou o caso de uma moça, eu não prestei muita atenção, mas tem a ver com isso daqui, em que ela entrou para o hospital grávida, né, esperando o bebê, e aí ela já foi dada como morta, né? Então o cérebro já não respondia, dada como morta. Mas tinha uma criança no ventre dela. Então, eles, através de máquinas, eles mantiveram o corpo em funcionamento até o pulmão, etc. Isso, até acabar a gestação. A morte já era total. Né? E até dar 5 meses, quando o feto já estava, né, formado, esse tipo de coisa. Aí eles tiraram o feto e ela, né, acabou de morrer. E aí vou te dar um outro exemplo também, que esse então é mais do que esse. Existe um hospital aqui no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, em que as pessoas que têm morte cerebral, né, elas são mantidas vivas porque são doadoras de órgão. Então existe um setor lá e essas pessoas são mantidas. Quando eles encontram a pessoa compatível, né,
aí eles vão, aí sim, aí eles fazem a retirada. Sim. E aí o indivíduo acaba de desencarnar. E a vida é só orgânica, né? Orgânica. Muito provavelmente a desencarnação completa já até ocorreu. Já ocorreu. A vida é puramente orgânica. Então Kardec fala assim, pode o corpo conservar por alguns instantes? A gente está vendo atualmente que não são por alguns instantes, né? São por tempo tecnologia, maior. Né? Por alguns instantes da vida orgânica após a separação da alma. Então já ocorreu a separação da alma. Ele responde sim. Então mesmo a alma já estando separada pode se manter a vida orgânica. Aí Kardec fala, por quanto tempo? Ele responde, não há tempo, a doutrina espírita é avançada mesmo, né? Viu como é que é? A doutrina espírita é avançada. Aí o Kardec fala assim, precisai vossa resposta, eu vos peço. Não, dá mais detalhe, né? Você está economizando muito. Né? Aí ele falou assim, ele pegou uma pessoa de ciência. Mas olha a resposta que ele deu. Ele falou assim, isso não dura senão alguns instantes. Então era com os recursos da época, não durava. Também era investigador, né? Sim. Então ele sabia disso, mas também não tinha os recursos que tem hoje na tecnologia. Não tinha as máquinas que nós temos hoje, verdade. Né? Então vamos lá. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? Não, obviamente Kardec já tinha feito essas perguntas várias vezes antes, já está lá no Livro dos Espíritos, né? Mas ele, inclusive eu até desconfiei depois que eu li isso daqui, que como Kardec publicou a segunda edição do Livro dos Espíritos mais completa, né? Quer dizer, a primeira saiu com 501 perguntas e a segunda já com 1019 perguntas, e as respostas que nós demos lá no Livro dos Espíritos sobre esse tema está muito parecida com a resposta do Dr. Xavier. Eu tenho a impressão de que Kardec levou lá para o livro. Né? Porque aqui é de 1858, acho que a segunda edição é de 1860, um negócio desse, e deve ter levado daqui para lá. A gente sabe que a Revista Espírita foi uma espécie de um laboratório para Kardec, né? Então ele fala assim, como se opera a separação entre a alma e o corpo? Ele falou assim, como um fluido que escapa de um vaso qualquer. Então, bem parecido com a resposta que está no Livro dos Espíritos. Aí Kardec indaga, há uma linha de demarcação realmente nítida entre a vida e a morte? Então dá para saber quando aqui cessou a vida, a partir daqui é morte. Aí ele fala assim, esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Ele os desenlaça, não os arrebenta. Percebeu que a resposta está no Livro dos Espíritos? Né? Então o Dr. Xavier contribuiu para o Livro dos Espíritos. Quer dizer, ele se desenlaça, mas não se arrebenta. A gente sabe que os espíritos fazem entre nós, a gente sabe, numa situação normal, de morte normal, é assim, porque num acidente, por exemplo, arrebenta, né? Daí todo aquele estado de confusão, né, que se instala. O indivíduo não está preparado. Né? Né? E vamos então, o Kardec continua entrevistando o Xavier. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente em uns do que em outros? A resposta dele. Então Kardec fala assim, tem uns que se desprendem mais rapidamente do que outros, né? Aí ele fala assim, sim, nos que em vida já se elevaram acima da matéria, porque então sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo terrestre. Gente, isso está no Livro dos Espíritos. Viu? Esse Xavier respondeu. Ele colaborou. Né? Com certeza. Ele não colaborou com o livro que ele escreveu, porque ele disse que ele podia jogar fora. Mas já estava colaborando com a segunda edição do Livro dos Espíritos. Né? Ele tinha lido a primeira e não sabia que ia contribuir para a segunda. Exatamente. Né? Em que momento se opera a união? Então Kardec até então está perguntando sobre o desenlace, agora sobre o enlace. Né? Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo da criança? E sempre lembrando que Xavier era materialista e estava desencarnado há poucos meses. Né? Então não dá para a gente levar totalmente a sério, né, tudo que ele fala. Aí, qual foi a pergunta? Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo da criança? Ele coloca, quando a criança respira, como se recebesse a alma com ar exterior.
Então, fiquemos tranquilos que o Kardec faz uma observação depois para dar uma corrigida nisso daqui. Não, porque isso aqui, a pergunta foi, em que momento se opera a união entre a alma e o corpo da criança? A gente sabe, no estudo da doutrina espírita, que é desde a concepção. Ele está dizendo aqui que é quando a criança respira, né? Então, Xavier, nesse momento, ele não sabia o que estava falando. E temos que lembrar, né, que cada um tem um nível de conhecimento. Né? Não era porque ele era um doutor... Ia dominar todos os assuntos, né? Principalmente assuntos espirituais, que ele nunca se preocupou com isso, não é isso? Ok. Então, quando a criança... então, a resposta foi, quando a criança respira, como se recebesse a alma com o ar exterior. Então, enquanto está dentro da barriga da mulher, não existe... Não existe união. Não existe união. Então, só quando ele dá o primeiro respiro fora do corpo, é como se nesse momento que a alma entrasse, né? Aí Kardec faz uma observação. Essa opinião é consequência do dogma católico. Com efeito, ensina a Igreja que a alma não pode ser salva senão pelo batismo. Ora, como a morte natural intrauterina é muito frequente, em que se tornaria essa alma privada, segundo ela, desse único meio de salvação, né, que seria o batismo, né? Sim. Se existisse no corpo antes do nascimento, se a alma existisse no corpo antes do nascimento e não chegou a nascer para ser batizada, né? Então qual a situação dela, né? Aí vai para o limbo. Isso. Aí, para poder ter alguma coerência, a Igreja sempre pregou que a alma só passa a existir quando a criança respira, né? Antes de respirar não tem alma, né? Então, para ser coerente, seria preciso que o batismo fosse realizado, se não de fato, pelo menos de intenção, desde o momento da concepção. Então, como a Igreja ela não fazia batismo desde o momento da concepção, né, só a partir do nascimento, dizia então que a alma só se vinculava ao corpo depois que respirava. Mas acabou nosso tempo, não acabou? Não, dá tempo um pouquinho ainda. 3 minutos, tem mais uma pergunta aí? Tem um monte, mas a gente dá tempo para uma, né? Então fala assim, como explicais a vida intrauterina? Obviamente, como Kardec não ficou satisfeito com a resposta dele anterior, como disse assim, olha, você está desconsiderando a vida intrauterina. Aí eu falei, como então explicais a vida intrauterina? Ele falou, é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. Então, para ele não tem espírito ali. Era como se fosse uma vida puramente orgânica, né? Então é da planta que vegeta, a criança vive vida animal. Esse deve ser a favor do aborto, né? Provavelmente, né? Provavelmente. Né? E aí, nosso tempo acabou. A gente vai encerrando e no próximo programa a gente rápido continua. A coisa, né? Tá rápido. Poxa. Mas, gente, olha só, fiquem tranquilos que na próxima a gente completa esse estudo aqui com o Dr. Xavier, porque ele, como disse o Astênio, está nos dando algumas respostas que elas foram adaptadas, provavelmente, né, com mais profundidade, para entrar no Livro dos Espíritos. Então, estamos encerrando. Eu, Amaury Santos Neto. E Astênio Evangelista de Oliveira. Com o nosso amigo querido, que se não fosse ele, nós não estávamos juntos, Luciano Braga. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.